Boa noite, Adriana Valério. Boa noite também para Valdete. Olá, Marcileia, Guilherme, Luciano. Olá, Tuca. Boa noite para você, para o Paulo Henrique, para o Paulinho. Boa noite também, Selma. Sejam todos bem-vindos. Olá, José Ricardo. Boa noite. Seja bem-vindo também. Silvano, boa noite para você. Boa noite também, Lidiane. Seja bem-vinda. O prazer é todo nosso, Valdete. Olá, Lucélia. Boa noite para você. Boa noite também, Kelly. Seja bem-vinda. Andréia Dantas, boa noite. Boa noite, Luísa Nalim. Adriana Dantas, boa noite. Excelente semana para todos nós, né? Com certeza. Boa noite também, Lília. Olá, Cecília e Reinaldo, boa noite para vocês. Boa noite também, Claudionor e Eliane. Olá, Michele e Gabriel, boa noite para vocês. Carmen Inês, boa noite, seja muito bem-vinda. Olá, Marinha, boa noite também para você, para toda a sua família. Daqui, né, e que mora fora, Uberlândia. Olá, Daí, boa noite também, seja bem-vinda. Boa noite, Joana Carneiro, seja também muito bem-vinda. Você, os nossos companheiros aí de Guaxupé. Boa noite também para Rosilda Martins. Boa noite, Leopoldina. Olá, Cido. Boa noite. Seja bem-vindo. Senhor Antônio Pazotto e Isabela. Boa noite para vocês. Muita paz, principalmente aí na cidade, né, de São José do Rio Preto. Olá, Adriana Alvarenga. Boa noite. Boa noite também, Ercília. Olá, Débora Negrini, boa noite, seja muito bem-vinda. Aqui vários compartilhamentos da Marcileia, a Sônia, a Fabiana, boa noite para todos vocês. Também o Emerson, né, Marcileia, a todos esses nossos companheiros que compartilham conosco esses momentos. A Fabiana, as Fabianas, né, Vivi Reis. Olá, Ana Cristina, boa noite. Aninha e Adriano Borges, boa noite também para vocês. Joana Camargo, olá. Eveline, Roberta e Gabi, boa noite. Boa noite também, Anitta e Clarindo. Olá, Amanda, boa noite para você, para toda a sua família. Rudinei, boa noite. Seja bem-vindo, espero que você esteja bem melhor, Rudinei. Da mesma forma, né, a Marcileia e a toda a família, espero que todos estejam bem. Vamos então fazer a nossa prece para nós iniciarmos. Deixa eu ver o que a Leda colocou. A Leda está pedindo para nós também hoje fazermos uma oração especial para o filho dela, que acabou de ser internado com sintomas de Covid. Então, que as nossas orações e vibrações vá para o seu filho, Leda, de modo muito especial, assim como para todas essas pessoas que necessitam, mas a espiritualidade direcionará a ele com muito carinho essas nossas energias e vibrações. Olá, Luísa Silva, boa noite também, Joana Oliveira, boa noite, Lídia. Vamos então fazer a nossa prece para nós iniciarmos, claro, nesse momento de prece, endereçarmos a todos os nossos irmãos essas energias e vibrações que nós somos capazes de fornecer, sobretudo este magnetismo animal que nós temos e que pode auxiliar a espiritualidade a também auxiliar esses nossos irmãos e companheiros, porque são espíritos que ainda possuem esse vínculo carnal e as nossas vibrações são de extrema importância. A Marcileia também pedindo aqui um tio dela que desencarnou e que ele também possa receber as nossas energias e vibrações. Então, eu convido a todos vocês agora nesse instante, né, a elevar o seu pensamento por breves momentos, deixar de lado as suas preocupações, ainda que estiverem fazendo alguma coisa, mas que possam espiritualmente visualizar o nosso Mestre amado e querido Jesus, principalmente a forma como ele fazia, estendendo as mãos sobre as pessoas e endereçando os seus próprios fluidos.
e as suas energias curadoras. Que este Mestre incomparável possa estender as mãos para toda a humanidade, sobretudo para esses nossos irmãos que foram citados aqui agora, pelas nossas companheiras e companheiros, e também que Ele estenda as mãos sobre aqueles que se encontram no pensamento e no coração de cada um, que vocês gostariam de endereçar essas energias e vibrações. Mas que essas energias e vibrações do Cristo estejam acompanhadas do nosso carinho, das nossas energias, das nossas vibrações, do nosso próprio magnetismo, para que estes fluidos exerçam influência nesses nossos irmãos, auxiliando-os em todo o processo que cada um passa, sobretudo no processo de cura física, de cura emocional, de cura espiritual. E que não apenas essas energias e esses fluidos possam ser transmitidos a todos esses nossos irmãos, mas que acima de tudo possam eles também sentir, assim como nós estamos sentindo, a presença do Cristo na nossa vida, o que nos proporcionará uma transformação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas próprias ações. Porque aqui estamos todos, absolutamente todos, caminhando em busca da perfeição, em busca da felicidade. Muita paz a todos eles, muita paz a todos nós, muitas inspirações e intuições a estes profissionais da área da saúde que, no momento atual do planeta, têm se desdobrado, e que a espiritualidade os fortaleça cada vez mais. Que assim seja. Graças a Deus, né, meus amigos? Graças a Jesus. A Lidiane aqui já cumprimentei. José Luiz, né? Roseli, boa noite, Roseli. Para você, para o Zé Carlos, sejam bem-vindos. Boa noite também, Beatriz Menossi. Olá, Heloísa. Continuamos ainda, né, nas orações e vibrações para sua filha, Heloísa. Marilza, boa noite. Boa noite também, Elaine. Olá, Flávio Gava, boa noite, seja muito bem-vindo. Cícera Couto, Maria das Graças, boa noite também para você. E para todos os nossos irmãos e companheiros que porventura forem chegando aqui à nossa sala e que porventura às vezes a gente acaba não vendo e não cumprimentando. Boa noite também, Márcia e Paulo, sejam todos bem-vindos. Olá, Leiva, olá também, Célia, Dona Luzia, Helder, boa noite, Helder. Prazer e satisfação tê-lo aqui conosco nessa nossa leitura e estudo que nós gostamos de chamar, Helder. Boa noite também para a Nádia. E vamos lá. Hoje, meus queridos companheiros, na segunda-feira, é dia de nós retomarmos a nossa leitura e estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Ô Wagner, desculpa, eu não cumprimentei, seja muito bem-vindo, Wagner. Maria do Carmo também, boa noite para todos. E eu vou até voltar um pouquinho, porque numa das nossas últimas aulas, foi no dia 3 de maio, nós iniciamos o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador. Nós iniciamos fazendo uma contextualização, principalmente dos textos evangélicos de onde foram extraídas determinadas informações e afirmações deste capítulo, fazendo aquela ressalva sobre o Evangelho de João, um evangelho onde o autor procura, acima de tudo, através dos ensinamentos do próprio Cristo, mas atingir especificamente a nossa própria alma, ou foi um evangelho escrito para o espírito e não exclusivamente para o corpo. Então a gente falou um pouquinho dessa própria estrutura, né? E que dentro dessa estrutura, como eu gosto aqui de lembrar também do nosso companheiro, né, do Wagner Paixão, que é um palestrante também
excepcional, ele até gosta, né, de dizer que se nós pegarmos aquela estrutura do Evangelho de João, que ele baseou em cima exatamente do Templo de Jerusalém, a parte externa do templo, que era para todas as pessoas, inclusive os gentios, a parte interna, aí aquela parte dos santos onde todos os sacerdotes ou apenas os sacerdotes tinham acesso, e por fim a parte central, que era o Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote tinha acesso. E o Wagner Gomes da Paixão, ele faz uma analogia até interessante, porque se nós formos avaliar, nós também passamos, ou isso representa um processo evolutivo da criatura. Naquele primeiro momento, todos nós estamos, podemos dizer, como se diz vulgarmente, juntos e misturados. Nós estamos com todas as pessoas, nós compartilhamos de tudo aquilo que as pessoas compartilham, até chegar num determinado momento onde nós vamos, assim como os sacerdotes, começar a nos destacar, a eliminar da nossa vida, do nosso comportamento e dos nossos pensamentos determinadas atitudes que não condiz, sobretudo com aquelas pessoas que buscam e que procuram, nesse processo de adoração a Deus, se aproximar. Não é mais aquela adoração pura e exclusivamente externa ou exterior, ritualística. Então, a gente está ali no meio de todo mundo, de repente a gente se destaca e vai para a parte central, como os sacerdotes, vivenciando um pouco mais esses ensinamentos, para depois, no fim de tudo, nós avançarmos para o centro, onde apenas o sumo sacerdote tem acesso, ou nós chegarmos na condição de Cristos, onde a nossa comunhão com Deus será plena, como o próprio Cristo disse, eu e o Pai somos um. Então imaginem, o Evangelho de João, ele também dá uma sequência evolutiva para a própria criatura. Ou, quando vocês tiverem a oportunidade de estudar o Evangelho de João, tiverem a oportunidade de ler o Evangelho de João, tentem perceber esse processo evolutivo do capítulo 1 até o 11, Jesus em contato com todas as pessoas, com todos os males da sociedade, procurando cura ou curar a sociedade. Depois, no segundo momento, Jesus com aqueles mais próximos. Nós já não estamos mais cuidando das chagas exteriores, das chagas do corpo. Jesus passa a cuidar principalmente da alma, do espírito, que é o capítulo 12 até o capítulo 18. E enfim, quando nós terminamos, ou quando João termina essa parte de orientação, e aí a gente vai ver lá no capítulo 14, inclusive, esse trecho do próprio, da promessa do Consolador prometido, nós vamos encontrar justamente nesse trecho. E depois, enfim, a partir do capítulo 18, como foi o comportamento do próprio Cristo diante, sobretudo, da dor e desta necessidade de perfeita comunhão com o Pai, cumprindo exclusivamente os seus desígnios, ou cumprindo aquilo que ele veio para cumprir. Então, que vocês tenham essa oportunidade de, todas as vezes que forem ler o Evangelho de João, procurarem encontrar este processo evolutivo. Boa noite aqui também para Luciene Mambrini. Boa noite, Natália. Natália, eu deixei uma mensagem para você. Não sei se você viu e se você já está conseguindo receber, se não eu te passei um outro caminho. Boa noite, Ricardinho e Lúcia. Olha, Ricardinho, eu não sei, mas você está conectado. Inclusive, eu recebi aqui a sua mensagem. Boa noite também, Fabiano. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Rose Queiroz, boa noite também para você. Bom, então, nós, no nosso último encontro, lá no dia 3 de maio, a gente conversou um pouquinho sobre isso. Não sei se vocês também se lembram, a gente falou muito dessa questão do próprio título, Cristo Consolador. Sobretudo, trabalhando a questão do consolar a própria dor, ou de nós darmos um ressignificado para a dor, porque se nós não conseguimos entender a dor, como que a gente vai entender a mensagem do Cristo como Consolador? Então eu preciso entender a dor, por isso que, não sem razão, o próprio codificador coloca esse título depois do capítulo 5, onde nós trabalhamos, eu não vou dizer exaustivamente, mas onde nós tivemos a oportunidade de
tudo aquilo que o próprio codificador, que Kardec trabalhou sobre a dor, nós trazemos, tá? Nós trazemos para cá. Então, que a gente possa, se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, volte na nossa última aula, e onde nós falamos, lembram? Da dor prova, da dor expiação e da dor missão. Entendendo cada uma delas, nós vamos conseguir especificamente entender toda essa parte da consolação. Ok? Bom, então essa questão do ressignificado da própria dor, nós trabalhamos esse capítulo 5º, e principalmente, gente, não sei se vocês se lembram de um dos exemplos que nós trouxemos. Aliás, nós trouxemos dois. Inclusive exposto pelo orador Haroldo Dutra Dias, quando ele vai citar o exemplo da uva, né? E ele ainda faz menção, não foi sem razão, que uma cepa de uva que foi colocada lá nas páginas iniciais de O Livro dos Espíritos. Por quê? Porque vejam, lá o Haroldo cita, nas regiões mais montanhosas, naquelas regiões que o solo não é muito adequado, pelo menos do ponto de vista nosso, do ponto de vista do leigo, é onde as uvas são mais gostosas. Por quê? Porque todo o processo que a própria videira busca para trabalhar os seus frutos, o esforço que ela faz, ela depura o suco que vai sair, ou a fruta que advirá exatamente dessa plantação. E a gente lembrou também de uma história daquele livro do Alice Leal, Em Para o Resto da Vida, onde ele cita o exemplo da lagarta, que o menino via lá dentro do casulo alguém, ou um bicho, né, se mexendo e tal. Ele falou: opa, esse bicho está sofrendo, eu preciso ajudá-lo. Papai, vamos lá, vamos ajudar ela a sair. E o pai, apenas como um título, né, título de ensinamento e de lição, como o autor coloca de uma forma excelente, ele vai lá com o canivete e ajuda. A lagarta abre o casulo e o que sai ali de dentro? Sai um bicho totalmente esquisito, nem uma borboleta e nem uma lagarta. Mais uma vez mostrando que neste processo de depuração da criatura, nós precisamos, infelizmente, experimentar, vamos assim dizer, determinadas formas de burilamento. E uma delas, talvez a principal, num planeta de provas e expiações, onde a maior parte das criaturas não aprenderam a evoluir pelo amor. A dor é o principal elemento. Ah, mas Edson, então quem aprende a evoluir pelo amor, ele não experimenta a dor? Bom, tudo vai depender, porque nós temos a dor prova, que não é uma necessidade, não é uma expiação, mas é uma escolha do próprio espírito que ama passar por um determinado processo para que ele se depure. Ou a própria dor missão. Nós também podemos experimentar essa dor missão exatamente procurando meios para se depurar, para eliminar as nossas mazelas, eliminar os nossos próprios vícios. Então, nós podemos com muita tranquilidade estabelecer, para nós avançarmos na consolação, estabelecemos que a dor é um processo. A dor é um processo. E assim como eu tenho qualquer tipo de processo, a dona de casa não tem um processo, por exemplo, para fazer um almoço, ela não tem um processo para fazer, por exemplo, um bolo. Ora, ela tem. Cada processo é de uma forma diferente, distinta. Você vai pegar um arroz, ora, como que eu vou cozinhar esse arroz? Esse arroz, para cozinhar, ele precisa ser lavado antes, ele precisa depois passar por uma secagem, porque se eu refogar ele molhado, provavelmente ele não vai ficar soltinho. Então, quer dizer, qualquer coisa que nós vamos fazer tem um processo. E a dor também, ela é um processo. E um processo de quê? Um processo para a depuração do espírito. Então, com isso, a gente conseguindo ressignificar a própria dor, a gente vai conseguir
trabalhar melhor essas consolações que o Cristo nos trouxe, ok? Então, feita essa introdução e a própria contextualização, avancemos, porque esse capítulo ele tem 3 títulos. Esses 3 títulos é o jugo leve, Consolador prometido e as instruções, que é o advento do Espírito de verdade. Olá, sou Luiz Alberto, boa noite, seja muito bem-vindo. Ô, Ricardinho, muita gente está comentando aqui, alguns falando que a internet está ruim. Então eu espero, se de tudo você não conseguir, você me fala que depois eu dou um jeito de encaminhar o vídeo para você, até se você não conseguir acessar na página da AME, ok? Bom, então vamos seguir. Vamos seguir com aquilo que o próprio Evangelho nos traz, com as informações que o próprio Kardec nos proporciona. E ele começa esse texto do jugo leve com uma expressão bem característica, e aí aquilo que a gente chama, né, que a gente gosta de dizer, o português tem que nos auxiliar e sempre. Pois é, né, Valdete? A dor, sim, é uma bênção, como diz Joana de Ângeles, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, na leitura sobre a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, né? Interessante essa frase. Mas vamos lá. Quando Jesus convoca, ou quando Jesus traz para nós um verbo na forma ou no modo imperativo, ele está querendo dizer o seguinte: olha, você precisa se mexer. Ele chama, vinde a mim. Gente, uma das principais coisas, e isso eu tenho trabalhado um pouquinho naquele nosso programa Momento Espírita, e aqueles que acompanham, logo logo a gente já vai retomar também aquele programa. A gente tem trabalhado que nesse processo, ou melhor, na criação do próprio ser como princípio inteligente, nós temos acima de tudo a obrigação de desenvolver a nossa inteligência espiritual. E como seres ou princípios inteligentes da criação, uma das principais leis que rege a vida da própria criatura inteligente é a liberdade. Se eu não tivesse liberdade, eu seria como um robô. Eu seria um autômato que tem que seguir aquilo que foi previamente determinado. Por isso a liberdade é uma das principais. Nós vamos estudar a lei de liberdade lá depois no Livro dos Espíritos. Mas a liberdade é uma das principais, se não a principal lei que neste nosso momento atual regerá a nossa própria vida. Tanto é que tem uma frase que eu acho interessante, né? Que diz que só é feliz quem é livre, mas só é livre quem está preparado para assumir responsabilidades. Porque quem não está preparado para assumir responsabilidade não é totalmente livre. Por que não é totalmente livre? Porque ele está escravizado ou preso a alguma coisa, ou preso ou escravizado a alguém, junto a uma determinada pessoa. E aí ele não está preparado para assumir responsabilidades. Por quê? Porque ele não é totalmente livre, tá? Mas quando estiver estudando a lei de liberdade, a gente fala isso. Então, o livre-arbítrio, sendo uma das principais leis que regem a própria criatura humana, e este princípio inteligente que nós somos, Jesus, quando traz os seus ensinamentos, estabelece um caminho para chegar até Deus, e ele, como sendo um dos grandes mestres, ou modelo e guia da humanidade, como a espiritualidade nos trouxe, ele deixa à própria criatura a sua liberdade. Tanto é que quando ele fala, vinde a mim, ou seja, nós temos que ter essa postura de sair do nosso comodismo para caminharmos até o Cristo. A gente não tem que ficar esperando ele vir até nós. Nós somos quem temos que caminhar até ele. E isso é interessante e a gente precisa despertar. Ele chama, vinde a mim. Mas ir até ele vai demandar esforço da nossa parte. Um esforço como, por exemplo, lá o de Zaqueu. Opa, o que aconteceu com Zaqueu? Ele precisava ver o Cristo. Para ele ver o Cristo, ele teve que subir, ou seja, ele teve que começar a se desposar
de determinadas coisas que o escravizavam. Até que ele falou, opa, eu vou realmente seguir o Cristo. Abandonou aquilo que o escravizava e seguiu. E dizem, né, exatamente que Zaqueu foi uma das encarnações do nosso querido Bezerra de Menezes. Tá? Então, vinde a mim, ou seja, se esforce, faça alguma coisa, eu estou aqui, vinde a mim. Para a gente começar a quebrar aquele paradigma de que se o Cristo é o Consolador, ele obrigatoriamente tem que... Não, ele está chamando você para ir até ele. Você é livre, você vai se você quiser. Por quê? Aí na sequência da frase, olha, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Olha que coisa interessante. Por quê? Gente, Jesus disse também uma outra frase que a gente vai analisar aqui no contexto, é que os sãos não precisam de médico. Aí entra exatamente naquilo que a gente fala do amor e da dor como caminhos para a evolução. Bom, se os sãos não precisam de médicos, quem vai procurar médico? Quem vai procurar determinadas pessoas que vão auxiliá-los na resolução dos seus problemas? São aqueles que estão doentes, são aqueles que estão necessitados. Então quando Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, ele não estava descartando as outras pessoas, não. Mas era exatamente para mostrar para aquela sociedade da época que o primeiro degrau para nós subirmos a escada da evolução está lá no Sermão da Montanha, sobretudo nas bem-aventuranças. Né? Qual que é a primeira bem-aventurança? É exatamente aquela que vai dizer, a gente vai estudar mais para frente, dos mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. É exatamente aquela bem-aventurança que vai falar para nós que nós precisamos ter humildade para reconhecer que nós precisamos de alguma coisa. Assim como Sócrates descobriu ou decifrou a frase que estava no templo de Delfos. Quando ele traduziu só sei que nada sei, ele falou o seguinte, olha, eu tenho muita coisa para aprender. Se eu me colocar na condição de ser mais inteligente e de que está tudo resolvido, que eu sei tudo, eu não abro espaço para o aprendizado. E tem tantas coisas que eu preciso ou que nós precisamos aprender. Então, é mais ou menos o que Jesus está dizendo. Se você acha que não precisa, você vai atrás do Cristo para quê? Não, eu estou bem, está tudo certo. Como aconteceu com os fariseus, com todos aqueles doutores da lei. Eles eram doutores, eles sabiam tudo. Para quê? Um profeta que agora chegou aí para poder interpretar de forma diferente as coisas? Nós não precisamos. Então, a gente tem que começar a trabalhar nesse processo exatamente para poder começar a descobrir tudo isso que o próprio Cristo colocou. Então, vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Vamos dar uma analisada na nossa própria existência? Nós precisamos de alguma coisa? Nós precisamos de alguma coisa que eu quero dizer do ponto de vista espiritual. Porque muitos de nós, materialmente falando, temos tudo aquilo que nós precisamos. Só que tem pessoas que ainda desejam muito mais. A ambição acaba sendo muito desmedida, né? Além da conta. Mas do ponto de vista espiritual, nós precisamos de alguma coisa? Nós precisamos de alguém? Nós precisamos de algum tipo de consolação? Quem tem tudo do ponto de vista material, tem também do ponto de vista espiritual, emocional, ou ainda falta sempre alguma coisa? Então veja como Cristo, com essa frase, ele abrange toda a humanidade, porque nós sempre precisaremos ou necessitaremos de alguma coisa. Nunca que nós vamos dizer, eu sou um espírito perfeito e completo, eu não preciso do Cristo. Ah, mas então essa aflição é em sentido amplo, Edson? Sim, essa aflição é em sentido amplo.
Você pode ter tudo e pode ter até saúde do ponto de vista físico, mas será que não falta alguma coisa para te completar? E aí, se falta, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. É exatamente a sequência da frase. Deixa eu só ver o que a Aninha colocou aqui, que ainda não... Algumas pessoas acham que seus problemas são maiores do que os... Sim, muito interessante, viu, Aninha, o que você colocou aqui sobre essa questão. Por quê? Porque como cada um avalia e analisa a sua própria dor, muitos vão achar que a sua é maior do que a do outro. Mas basta a gente começar a olhar para o lado que a gente vai perceber. Cada um tem uma dor e sente essa dor de uma forma diferente, né? Tudo relacionado com a nossa própria liberdade, com o nosso conhecimento, com nossa evolução, tá? Eu particularmente sempre gosto mais dessa pergunta, para quê, do que o porquê. O porquê nos remete à causa. Eu preciso saber mais a causa ou eu preciso saber mais a finalidade de determinadas coisas? Eu acho mais interessante a finalidade, para que serve tudo aquilo e inclusive a própria dor. Bom, seguindo, né? O próprio Cristo disse que eu vos aliviarei. Gente, como Jesus pode nos aliviar? Eu vou até remetê-los aqui, depois aqueles que quiserem. Na nossa página lá no YouTube tem uma exposição, um estudo que nós fizemos com os nossos companheiros lá de Conchal, né, Lucélia? Sobre Vinde os aflitos. E nós trabalhamos de uma forma assim um pouco mais completa. Por quê? Porque nesse nosso espaço a gente não conseguiria trabalhar tudo, tá? Mas a gente trabalhou de uma forma um pouco mais completa, fazendo uma introdução mais interessante, um desenvolvimento e uma própria conclusão sobre essa questão do alívio que Jesus pode ou que Ele é capaz de nos trazer. Inclusive lá a gente comenta também, uma outra sugestão de palestra para vocês, da nossa querida, da nossa querida Anete Guimarães, onde ela fala sobre exatamente o jugo leve. Ela vai contar de uma forma bem científica como que, mesmo do ponto de vista físico, Jesus é capaz de aliviar a nossa dor. E ela vai contando, né? Eu não vou até falar aqui não, depois vocês podem ir ver lá. Um desafio na época dela de estudante que ela teve que enfrentar, porque ou por conta exatamente disso, provando para os seus colegas que um fardo com Jesus é muito mais leve. Por que um fardo, por que um peso fica mais leve com Jesus? E será que isso é verdadeiro? Ou será que isso é mais do ponto de vista, vamos assim dizer, né? Porque nós temos várias ou diversas interpretações que nós fazemos. Tem interpretação literal, tem aquela interpretação sistemática, tem aquela... Então são várias formas de interpretação. Será que Jesus estava usando apenas uma figura de linguagem? Aí eu abro até um outro parênteses, né, para dizer o que a Anete diz, que os ensinamentos do Cristo, eles não devem ficar apenas e tão somente nessa parte da fantasia e da ilusão. Eles são verdadeiros e as interpretações podem ser sim, com muita tranquilidade, literais, chegando inclusive a dizer que para ela o livro mais científico de toda a doutrina é o Evangelho segundo o Espiritismo, mais científico do que aqueles outros considerados como o Livro dos Médiuns e a própria Gênese, tá? Mas isso é reflexão para outros momentos. Nós vamos tentar entender, eu vou tentar explicar para vocês em rápidas palavras, e aí no próximo programa a gente retoma, porque a gente já está aqui no fim do nosso horário. Eu vou tentar explicar para vocês em breves palavras. Como que funciona? Gente,
No processo de evolução da própria criatura, o nosso corpo físico, ele também passa por uma evolução. A cada passo que nós vamos dando, nós mesmos vamos moldando o nosso corpo físico e ele vai evoluindo. Tanto assim é que o homem lá das cavernas, ele tinha, principalmente a gente vai falar do cérebro, uma formação cerebral diferente da nossa hoje. Aliás, não precisamos ir longe, um cérebro, né, lá de 100, 150, 200 anos atrás, ele é diferente de um de hoje. Mas o que seria mais interessante disso? Nós podemos dividir o nosso cérebro em algumas partes e a gente vai ver diversas divisões. André Luiz vai falar para nós no livro No Mundo Maior, sobretudo lá no capítulo 3º, na Casa Mental, que nós temos 3 partes no nosso cérebro. Nós temos o subconsciente, nós temos o consciente e o superconsciente. Nós vamos aqui do ponto de vista da ciência humana falar de uma divisão em 2 partes do nosso cérebro, que seria o arqueocórtex e o neocórtex. O arqueocórtex é exatamente aquela parte do cérebro responsável pelas coisas, vamos assim dizer, antigas, sabe? Aqueles arquétipos que nós trazemos lá de trás. E muitas das vezes os nossos próprios instintos, podemos assim dizer, né, estão nessa parte do nosso cérebro. E o neocórtex é essa parte nova do nosso cérebro, que a gente poderia, inclusive, e André Luiz vai falar com muita propriedade nesse seu livro, ele vai falar do superconsciente, onde inclusive encontra-se o lobo frontal, que é onde estão ali as metas e os planos que nós estabelecemos para a nossa vida, para, sobretudo, evoluirmos. Então vejam bem, o arqueocórtex, ou essa parte mais antiga do nosso cérebro, ele é responsável por ele é responsável por inúmeras funções no nosso organismo. E o neocórtex da mesma forma. O arqueocórtex muito mais voltado para a parte física e o neocórtex muito mais voltado para a parte espiritual, para o avanço, para a parte emocional. E o que acontece? Quando Jesus fala, e aí parafraseando a Anete Guimarães, quando eu falo que uma arroba é mais leve com Jesus, é porque quando eu começo a trabalhar essa parte nova do meu cérebro, sobretudo procurando desenvolver virtudes, praticando o bem, a caridade e o próprio amor, o que eu faço? Eu trabalho com essa parte e deixo a outra parte, o arqueocórtex, liberado. Ou seja, eu não vou sobrecarregar essa parte antiga do meu cérebro. Eu vou trabalhar com a parte nova. E o que acontece se eu não sobrecarregar a parte antiga do meu cérebro? Aí eu vou dizer para vocês, o arqueocórtex, ele é responsável por toda essa parte física e inclusive ele também é responsável na liberação de determinadas substâncias do nosso corpo que vão funcionar principalmente como substâncias analgésicas do nosso corpo. Sim, por exemplo, quando a gente fala aquela coisa, mas me deu um frio na espinha. Gente, aquilo é o seu organismo produzindo algumas substâncias que vão te trazer aquela sensação. Então, se eu estou mais preocupado com o neocórtex e fazendo ele trabalhar, o arqueocórtex ele vai ficar liberado e ele liberado, ele produz endorfinas, encefalinas e diversas outras enzimas que vão funcionar como se fosse uma morfina ou como se fosse um analgésico e aí eu não vou sentir dor. Ao passo que se eu trabalho mais com essa parte antiga, com o arqueocórtex, ele vai trabalhando, ele não irá produzir estas substâncias. E aí eu vou sentir um pouco mais de dor. Por quê? Porque o meu organismo não produziu as substâncias que aliviaria a própria dor. Eu vou retomar daqui no nosso próximo encontro, tá? Para ficar um pouco mais claro para vocês. Mas repetindo e finalizando, se eu
trabalho mais com o arqueocórtex, ou seja, se eu trabalho mais preocupado na satisfação dos meus vícios, tá? Principalmente aqueles vícios do pretérito, trabalhando com essa parte do cérebro, eu não vou deixar o meu cérebro produzir as enzimas, endorfinas e encefalinas que vão aliviar as minhas dores, que vão trabalhar num perfeito funcionamento do meu corpo. É isso. E se eu trabalhar aquilo que o próprio Cristo disse, eu libero a outra parte, e a outra parte fica livre para produzir todos esses analgésicos que nós precisamos. Ok? Muito obrigado a todos vocês por esse carinho, pela participação. Muito obrigado pelas orações e vibrações. E continuemos, meus queridos companheiros, nessa nossa busca por evolução, nessa nossa busca pelo conhecimento. E é claro, vamos também trabalhar auxiliando a sociedade a diminuir as suas próprias dores, trabalhando ou funcionando como um consolador. Muita paz a todos e até o nosso próximo encontro.